A paz do Senhor Jesus, estamos aqui para dar continuidade aos estudos dos livros bíblicos do Novo Testamento. Hoje vamos falar do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Nas cartas anteriores, cartas de Paulo, nós podemos perceber que o autor ele se apresenta logo no início da carta, logo no início do livro. Ele fala dele mesmo, Paulo, apóstolo de Jesus, Paulo. Ele sempre está se apresentando. E na carta aos Hebreus não há uma apresentação do autor. Por isso há uma dúvida a respeito de quem escreveu essa carta. Alguns estudiosos apontam para Paulo, enquanto outros vão dizer que foi Lucas, e outros vão dizer que é uma pessoa ainda um crente da segunda geração, que aprendeu com Paulo, com Lucas, com Pedro, e vai escrever para nós. Algo que nós sabemos e temos certeza é que o autor de Hebreus é alguém que tem um pleno conhecimento do Antigo Testamento, porque em todo o tempo desta carta vai haver uma análise, um parâmetro em relação ao Antigo Testamento e a esta carta. Para quem ela é dirigida? Ela é dirigida para os judeus convertidos ao cristianismo, os hebreus ou judeus, que é a mesma coisa, convertidos que aceitaram a Jesus. Mas esses hebreus ainda têm um pouco de dificuldade de entendimento quanto ao papel e quanto ao senhorio de Jesus. Enquanto nos 4 evangelhos nós vemos uma lista, uma listagem, uma descrição do que Jesus fez vindo em carne, do seu ministério físico, nós vamos ver em Hebreus uma descrição de um Jesus sumo sacerdote, um Jesus glorioso, um Jesus que está na glória, um Jesus que nos dá a salvação e que é mais importante que os profetas, mais importante do que os anjos. Aqui Jesus ele é colocado no seu lugar de filho de Deus e com uma diferenciação. Nós fomos feitos filhos de Deus por adoção, por crermos justamente em Jesus. Mas Jesus é o Filho original de Deus. Tanto que muitas vezes na Bíblia você pode perceber que quando se fala de Jesus, o Filho está escrito com F maiúsculo, porque ele tem a mesma essência de Deus. Ele era e há de ser juntamente com Deus Pai e juntamente com o Espírito Santo, nesse mistério que a gente sabe que a Trindade que é algo misterioso, que é algo tremendo, Deus ao mesmo tempo. São 3 pessoas e ao mesmo tempo é uma pessoa. Nós vamos começar a epístola aos Hebreus com a palavra de que o Filho, com letra maiúscula, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez também o universo. Ou seja, Jesus como o Senhor do universo, Jesus como Criador juntamente com Deus, no primeiro capítulo. Logo nós temos, ao continuar o primeiro capítulo, uma temática. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Por quê? Não há como você colocar Jesus e os anjos no mesmo patamar. Jesus, ele é a consumação de todo o plano do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam no Novo. E Jesus é a consumação de tudo o que Deus planejou. É a revelação de Deus vinda em carne. Jesus é o plano de Deus perfeito. Jesus é a salvação, é o caminho, é a verdade, é a vida, como ele fala dele mesmo para nós nos evangelhos, especificamente no Evangelho de João. E aqui no primeiro capítulo, o autor desta carta, dessa epístola, vai discorrer que o Senhor ele lançou os firmamentos da terra e que ele é poderoso e que jamais ele disse aos anjos: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. São eles espíritos ministradores, como está descrito no versículo 14 do capítulo 1. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Mas a salvação nos é dada por Jesus. Então aqui ele já estabelece um paralelo, uma divisão, uma diferença entre Jesus e os anjos. Porque talvez os hebreus fizessem uma espécie de confusão e colocassem Jesus no mesmo patamar que os anjos.
O capítulo 2 começa com uma admoestação muito poderosa e o autor ele vai falar sobre o perigo da negligência, ou seja, da pessoa desprezar, tratar de qualquer maneira a questão da salvação. No versículo 3 do capítulo 2 está escrito assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Quem ouviu? Os apóstolos, primeiramente, aqueles que estavam com Jesus na sua primeira vinda. Versículo 4: dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ora, aqui está falando que nós não podemos jamais desprezar a salvação, jamais negligenciar, jamais tratar de qualquer maneira. E que Deus, ele providenciou milagres, sinais e maravilhas para andarem junto com a salvação. Vieram junto com Jesus esses milagres e esses prodígios. Jesus é coroado de glória, continua o capítulo 2, e ele é sumo sacerdote. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era aquele que entrava uma vez no templo, uma vez por ano, e ele primeiramente oferecia sacrifício de si mesmo. Por quê? Porque ele era um homem pecador, um homem falível, como qualquer outra pessoa. Como os líderes religiosos são hoje. Homens, mulheres, pecadores, falíveis, frágeis, que não são perfeitos como Jesus. E o sumo sacerdote, ele primeiro oferecia o sacrifício por ele mesmo, para depois oferecer pelo povo. Porque primeiro ele tinha que ser justificado. E as pessoas eram justificadas no Antigo Testamento pelos sacrifícios que faziam. Até que veio Jesus e ele fez um único sacrifício. Não é uma vez por ano, não é uma vez por mês, não é uma vez a cada 10 anos. É um único sacrifício. Por meio desse sacrifício, desse sangue derramado na cruz do Calvário, todos têm acesso a quê? A salvação. Todos têm acesso ao Pai, à salvação, a estar com o Pai. E por isso, Jesus, ele é considerado sumo sacerdote, pelo sacrifício que ele fez, mas ele não fez sacrifício de animais. Muitos animais foram mortos no Antigo Testamento para perdão dos pecados. Só que Jesus, ele é o próprio sacrifício. O capítulo 2 vai continuar falando que todas as coisas, elas existem e elas estão debaixo da autoridade de Deus. E Jesus, ele é o Senhor. Capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Pois, versículo 16, ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Jesus se tornou em carne, se tornou como as pessoas, mas ele nunca vai ser uma pessoa normal, porque ele tem a essência de Deus, porque ele é o próprio Deus vindo na terra e ele possibilita a salvação. Para quem? Para essas pessoas que ele vai se oferecer. Pessoas pecadoras, para mim e para você, para pessoas que ele conviveu na época, para os apóstolos, para quem creu nele. As pessoas são salvas pela crença em Jesus, pela fé em Jesus. Não pela sua própria bondade, pelos seus próprios méritos, porque ninguém tem mérito suficiente para ser salvo por si próprio. Somente Deus conhece o coração humano. O versículo 3 começa não mais falando de anjos, mas falando que o Senhor Jesus ele é superior a Moisés. E aqui está uma comparação sobre casa. Capítulo 3, versículo 4, a partir do 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus.
E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, e aqui vem filho mais uma vez com F maiúsculo, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Então aqui está sendo feita uma comparação, não mais com os anjos, mas com Moisés, e Moisés é um dos patriarcas, um dos pais do povo de Deus, um dos pais dos hebreus, juntamente com Abraão. E Moisés, ele foi fiel, ele foi servo na casa de Deus. Mas aqui está apresentando Jesus, não como um servo na casa de Deus, mas como filho. E a casa somos nós. Como filho excelente, como parte da Trindade, como aquele que veio para quê? Para que todo o plano de Deus fosse materializado, acontecesse verdadeiramente. O Novo Testamento, ele não veio para destruir o que foi feito no Velho Testamento, mas ele veio como quê? Como um ponto final. Ele veio para que justamente tudo o que aquele povo esperava, que os hebreus esperavam, se concretizasse. Só que muitos não creram. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, está dizendo: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Porque muitos hebreus judeus não creram em Jesus e não creem até hoje. Mas muitos se converteram, e essa carta é para aqueles que se converteram, que creram em Jesus, mesmo com toda a sua confusão, mesmo ainda sem saber ao certo se Jesus era um anjo, se era um profeta, mas eles creram que o que Jesus veio fazer foi para a salvação, foi para concretizar tudo que Deus já havia prometido. É a excelência da promessa de Deus, a vinda de Jesus. Amém? Começamos então o estudo dessa carta. Vamos dar continuidade nas próximas semanas. É uma carta que fala da glória de Jesus. E o foco dessa carta é Jesus, é convencer os hebreus que não há ninguém maior que veio à terra do que Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que essa graça misericordiosa de Jesus, Deus Todo-Poderoso, nos enviou Jesus para que pudéssemos ser salvos, para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós queremos te glorificar, Senhor, por essa oportunidade. Nós queremos te agradecer por crermos em Jesus, Jesus que faz a obra completa da salvação, que nos vivifica, que hoje faz morada em nós. Nós somos casa de Deus, estamos aqui para te honrar, para te glorificar, Senhor, para dizer que Jesus é o nosso Salvador, porque todo aquele que crê será salvo. E nós cremos na nossa salvação. Nós te pedimos, nos ajuda, Senhor, a crermos como convém, a termos mais fé, a estarmos diante do Senhor, segundo a tua santa vontade. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece neste dia, nos fortalece nessa noite. Opera em nós tanto querer como efetuar. Tem misericórdia de nós e nos faz ter mais e mais conhecimento de ti. Amém? Glória a Deus. Muito obrigada por você ter assistido. Não esqueça de curtir, dar o seu like, compartilhar e comentar. Amém? Glória a Deus.